Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Muito bem, estamos neste caminho de preparação para o Pentecostes. Já no próximo domingo celebraremos a Ascensão do Senhor. E só a título de curiosidade, a solenidade da Ascensão se celebra hoje, né? É o dia da Ascensão do Senhor. Porém, a Igreja no Brasil, para que todos os católicos pudessem participar da celebração, transfere a celebração para o domingo. Então, hoje seria o dia, mas nós celebraremos no domingo a Ascensão do Senhor e no próximo domingo celebraremos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E na semana passada nós falávamos sobre o Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo, e nós falávamos que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai, assim como Jesus, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Portanto, o Espírito Santo tem tanto poder como o Pai, como o Filho. Ele é Deus como Deus Pai, como Deus Filho. E o Espírito Santo, por ser uma pessoa, precisa e quer uma relação conosco. Ele quer se relacionar conosco. E nós falamos um pouco sobre a promessa de Deus, desde o Antigo Testamento, como Deus Pai agiu na criação. O ato de criação é o ato de Deus Pai, ainda que o Filho e o Espírito estivessem junto com ele. Nós falamos do ato da redenção, que foi feita pelo Filho. Só Jesus se encarnou, só Jesus assumiu a nossa humanidade, só Jesus morreu na cruz. Então a redenção foi feita, realizada pelo Filho, ainda que o Pai e o Espírito Santo estivessem com ele. E depois da redenção, vem o tempo do Espírito Santo. Os apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecostes para que a promessa de Jesus se realizasse. Ele disse: é preciso que eu vá, e quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo que vos ensinará tudo aquilo que eu vos disse. Então, começa a era do Espírito Santo. Mas, repito outra vez, Deus Pai, Deus Filho continuam agindo. Toda vez que uma das pessoas da Trindade agem, ali está o Pai, todas elas. A Trindade nunca age de forma isolada. Eles são um Deus, três pessoas. O mistério da nossa fé. Então, nós estamos falando sobre a realidade do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Portanto, se ele é uma pessoa e se ele deseja se relacionar conosco, é necessário que, para ter uma relação com ele, que haja uma abertura do nosso coração. Se nós falarmos, hoje o Evangelho fala da amizade, Jesus diz: vós sois meus amigos, e ninguém pode ser amigo de alguém sem se relacionar com essa pessoa. Você não pode dizer: eu sou amigo de uma pessoa que você nunca viu na vida. Você não é amigo dessa pessoa. Para ser amigo é preciso ter uma relação, ter um contato, conhecer aquela pessoa. Então, o Espírito Santo, ele deseja se relacionar conosco. E para isso é preciso que nós abramos o nosso coração para que ele venha. E nós entenderemos que o Espírito Santo, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho, não entra por obrigação. Deus não obriga ninguém a nada. Deus, desde o ato da criação, deu ao homem e à mulher liberdade. Liberdade. Por isso o homem pôde pecar, porque ele era livre de escolher a Deus ou não. E Deus então continua com a sua liberdade, ainda que Jesus tenha vindo, tenha morrido na cruz, tenha ressuscitado, tenha enviado o Espírito Santo, tudo isso para a nossa salvação, ainda assim, acreditar ou não, seguir a Deus ou não, é uma escolha nossa. Nós precisamos abrir o nosso coração. Então veja, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos em Pentecostes, eles estavam reunidos no cenáculo naquela manhã, o Espírito Santo vem sobre eles, além deles possivelmente estavam outras pessoas também, outros discípulos. Maria estava presente no cenáculo.
Aquela experiência do Espírito Santo fez com que imediatamente, instantaneamente, Pedro saísse pela porta e começasse a pregar. E a primeira pregação de Pedro é uma pregação que já é feita no poder do Espírito Santo. E como disse na semana passada, quando nós olhamos os apóstolos antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo, nós observamos uma diferença abismal. Incrível. Os apóstolos antes do Espírito e depois do Espírito parecem outras pessoas. Porque o mesmo Pedro que negou Jesus durante a sua agonia, durante a sua paixão, Pedro disse 3 vezes que não conhecia Jesus, que nunca tinha visto aquele homem, que não sabia quem ele era, que não tinha nada a ver com ele. Esse mesmo Pedro, alguns dias depois, é capaz de sair e pregar para uma multidão que estavam ali naquela praça. E quem faz isso então? O Espírito. Mas o que aconteceu para que Pedro recebesse o Espírito? A palavra diz que ele e os outros apóstolos estavam unidos em oração. Estavam esperando a promessa de Deus. Então, o Espírito Santo só é derramado sobre aquele que espera, sobre aquele que deseja, sobre aquele que busca a presença do Espírito. E depois desta primeira pregação de Pedro, termina a pregação e continua assim os Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 2, no versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram com o coração comovido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Ou seja, a multidão que escutou a pregação de Pedro, diz a palavra que ficaram com o coração comovido. Eu não gosto muito dessa tradução, porque não dá o que de fato está querendo dizer. A palavra literal quer dizer que os seus corações foram transpassados. Como uma espada que entra no coração de alguém, essa é a palavra literal. Esta experiência, não sei se você já viveu essa experiência, de escutar alguém falar, estar numa vida afastada, e quando você escuta alguém dizer a verdade, você sente no seu coração aquela espada, como se algo tivesse te perfurando. Essa é a experiência da multidão que escutou Pedro. Eles sentiram os seus corações se transpassarem, uma dor, uma comoção. A palavra é compulsão, né? Ou seja, que é algo que é uma punção, algo que entra no coração e causa uma dor, causa um arrependimento. E aí Pedro responde: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, Pedro diz, em primeiro lugar, arrependei-vos, convertei-vos. E a palavra que Pedro usa aqui, arrependei-vos, é a metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. É necessário, é a mesma palavra que Jesus, quando começa a pregar, diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. É a mesma palavra que Jesus usou, que Pedro está usando agora. Arrependei-vos. Então, em primeiro lugar, para receber o Espírito é necessário arrependimento. Quanto mais o nosso coração se quebra, quanto mais o nosso coração chora, quanto mais o nosso coração sente a dor do nosso pecado, mais esta compulsão, este arrependimento, parece que pede o Espírito Santo. É algo como um imã, atrai. E depois Pedro disse: E cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja que para receber o Espírito Santo é necessário este caminho: arrependimento, que o nosso coração de fato se arrependa, que nós tenhamos um arrependimento verdadeiro, mas é necessário a abertura de coração, porque aí é onde o Espírito Santo vem. É nesses corações
onde o Espírito Santo age. E uma das coisas que o Espírito Santo faz, uma das tarefas do Espírito Santo, é a tarefa de nos convencer a respeito do nosso pecado. Jesus, quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, lá em João capítulo 16, Jesus diz assim para os discípulos, lá no versículo 7, Eu, porém, vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Então, uma das obras do Espírito Santo na nossa vida é isso, nos convencer a respeito do pecado e do nosso pecado, das coisas que nós fazemos que ainda não estão de acordo com a vontade de Deus. E se vocês lembrarem, quando Jesus conta as 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas, uma delas, a famosa parábola da ovelha perdida, depois Jesus conta a parábola da dracma perdida, e depois Jesus conta a parábola do filho pródigo. São 3 parábolas que estão no capítulo 15 de Lucas. E a igreja interpretou estas 3 parábolas relacionadas às 3 pessoas da Trindade. Na primeira, da ovelha perdida, é Jesus, que deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Esse é Jesus, o bom pastor. A parábola do filho pródigo é o pai que acolhe o filho que volta arrependido. E a dracma perdida é o Espírito Santo. E a parábola conta que aquela mulher que tinha 10 moedas, perdeu uma, ela pega uma lâmpada e começa a procurar na sua casa a moeda que ela tinha perdida. E os padres da igreja então vão dizer que o Espírito Santo, quando age em nós, faz exatamente isso. Ele faz como essa mulher que vem com uma lâmpada para iluminar os lugares escuros, os lugares onde, diante da escuridão, ou diante de um lugar não muito claro, é difícil perceber as sujeiras. Quando você está num lugar meio escuro, é difícil perceber os detalhes daquilo que está sujo. Mas quanto mais iluminado um lugar está, mais fácil é de perceber a sujeira, os detalhes. Então, o Espírito Santo, quando entra em nós, também faz isso, produz isso. Ele nos ajuda a nos convencer a respeito do pecado. E aqui é preciso que o Espírito Santo nos convença, porque, não sei para vocês, mas para mim, o pecado ainda é mais fácil do que não pecar. Pecar é mais fácil do que não pecar, porque se fosse difícil, ninguém pecaria. Então, é necessário, só o Espírito Santo é capaz de nos convencer que o pecado é o mal, de que nós devemos abandonar o pecado. Nós, humanamente, não somos capazes de olhar para o pecado e dizer, eu não quero isso, porque o pecado nos atrai. Então, só o Espírito Santo é capaz de nos convencer e de nos dizer não. Olhe, enxergue, veja. É o Espírito Santo que nos ilumina. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos. E durante o Pentecostes, nós cantaremos ou rezaremos, dependendo do lugar onde você for. Se for cantado é mais bonito. A sequência de Pentecostes. E na próxima semana eu falarei mais profundamente sobre a sequência de Pentecostes, porque na sequência, que é lida antes do Evangelho, na solenidade de Pentecostes, é um hino da igreja que fala sobre o que o Espírito Santo faz quando age em alguém. E a primeira frase da sequência é essa: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Então, veja, o Espírito Santo é aquele que envia do céu a luz para que nós possamos enxergar, para que nós possamos perceber aonde nós estamos, o que nós precisamos fazer. E se nós precisamos abrir o coração, significa que o nosso coração pode estar fechado? Significa que alguém pode fechar o seu coração para não receber a graça? E quando nós lemos
Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 51, estamos aqui na pregação de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, diácono. E Estevão, quando prega aos judeus, no finalzinho da sua pregação ele diz: homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resististes ao Espírito Santo, tanto vós como vossos pais. Então, nós olhamos que é possível resistir ao Espírito Santo. É possível não abrir o coração ao Espírito Santo. É possível se fechar para a ação do Espírito Santo. E sabe o que acontece quando alguém se fecha ao Espírito Santo? Nada. O Espírito Santo não pode fazer nada. Porque, como falei no início, ele não vai obrigar. Ele não vai forçar. Ele entra nos corações que estão abertos. Ele entra nos corações que estão dispostos a recebê-lo. Então nós precisamos pedir isso. Pedir um coração aberto. E ainda nós que já abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, nós precisamos ainda pedir mais que as nossas resistências ao Espírito, ou aquilo que hoje talvez já esteja se apagando da presença do Espírito em nós, volte a acender. São Paulo tem uma expressão bonita, quando fala aos Tessalonicenses, ele diz: não apagueis o Espírito Santo. Então você e eu podemos ter a chama do Espírito Santo, mas essa chama pode se apagar. Se nós não mantemos a chama acesa, ela se apaga. Da mesma forma que quando você coloca a brasa, se você não manter a brasa acesa, ela vai se apagar. Então o Espírito Santo em nós funciona da mesma forma. Nós precisamos manter a chama do Espírito Santo acesa. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos pedir o Espírito só no Pentecostes, porque senão não vai funcionar. O Espírito Santo precisa agir todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Quanto mais você exercita, mais ele age. Assim acontece com os dons que nós recebemos. Quanto mais você faz, mais você sabe fazer. Quem sabe tocar um instrumento, por exemplo, quanto mais toca o instrumento, mais aprende a tocar, mais se aperfeiçoa. E o Espírito Santo também funciona da mesma forma. Se você recebe um dom do Espírito, quanto mais você exerce, mais ele cresce, mais ele age. Então, peçamos, continuemos pedindo esta graça ao Senhor e ao Espírito, que abra o nosso coração, ou que nos ajude a abrir o nosso coração para que ele entre cada vez mais. E tenho certeza, e posso ver isso na vida dos santos, e sei que nós podemos ser santos, porque nós somos chamados a ser santos. Quando alguém abre o seu coração para o Espírito, não há quem segure. Quando alguém abre o seu coração e se dispõe a ser usado pelo Espírito, não há quem segure. Então peçamos, continuemos pedindo ao Senhor que Ele nos ajude neste caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.